Não sei o que me falta no meio de tanto branco, da música ambiental, do ar-condicionado, do edifício alto, mas falta pouco para eu soltar um grito. Bem-vindos ao B de Barbara, a gente vai falar de Fazenda Modelo, novela pecuária do Chico Buarque. Essa leitura faz parte do projeto Meu Caro Chico, que eu tô fazendo em conjunto com o Nicolas, do Las Hojas Muertas e Outras Hojas. A gente coloca tudo numa única playlist que tem essa hashtag Meu Caro Chico, e ficam todos os vídeos ali intercaladinhos, um meu e um dele. Esse livro aqui inaugura uma nova fase desse projeto, que são os romances. Até agora a gente vem lendo, né, as peças de teatro do Chico. E é muito interessante, porque o último vídeo que a gente fez foi do Roda Viva, que foi a primeira peça, esse é o primeiro romance. E eu vejo que o Chico Buarque faz aqui, nesse livro escrito em 74, uma alegoria muito direta, né? Primeiro porque a gente tem uma inspiração de A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Essa aqui foi escrita em 45, então quase 30 anos antes, né? Até quando a gente coloca um ao lado do outro, fica um pouco clara, né, a referência. Mesmo visualmente, a gente não costuma muito vir de obras com essa temática rural tão na sua como força principal, né? A gente raramente tem essas novelas com uma ruralidade como fato principal da obra. E é muito interessante um jogo aqui que eu queria fazer de 3 obras, na verdade, né? Então, primeiro a gente tem a Revolução dos Bichos, que é também uma alegoria que o George Orwell faz, então, dos comunistas, né? De Stalin, ele usa os porcos para falar disso. Faz bastante tempo que eu li esse livro já, preciso reler, inclusive. Mas ele faz uma analogia política usando os animais. Então, primeiro os animais, eles chegam a tomar o poder dos humanos, né? Que antes estavam ali sobre o poder com o poder da fazenda. Então, primeiro, os animais, eles tomam o poder dos humanos que estão ali na fazenda e começam uma autogestão. E aí, a princípio, todos são iguais. De repente, alguns começam a ser mais iguais que os outros. Isso é dito literalmente na obra do George Orwell. Aqui no Fazenda Modelo, acho que Chico Buarque ele acaba até pulando uma parte disso, que é bem interessante, porque o que ele faz a gente já começa com a gestão dos próprios bois ali, né? E é muito interessante porque eu acho que se você fica desatento no começo do livro, você se perde um pouquinho se são realmente bois, se você tá entendendo certo, porque essa questão de serem bois os personagens é uma fachada muito grande do Chico. Porque conforme ele vai escrevendo, ele não se preocupa em explicar pra gente, por exemplo, como os bois andariam num carro, porque isso é irrelevante. Os bois são uma representação da sociedade brasileira durante um regime autoritário, o cerceamento e a administração que é feita desse gado, dessa população brasileira, e que é feita pelo próprio gado. E quando a gente pensa na ditadura militar, a gente tem que lembrar que foi uma ditadura cívico-militar. Então, é claro, teve gente da população que apoiou e foi até o fim com esse apoio, e teve a parte militar que, apesar de ter uma hierarquia maior na nossa sociedade, ainda assim são humanos como nós, estariam sujeitos a todas aquelas torturas que eles impingiam ao outro. E aí tem um terceiro, que é um contozinho, na verdade, que eu não tenho aqui em mãos, porque eu li no Kindle, que é O Sermão aos Bezerros, que é do Marcelo Maluf. O Marcelo Maluf usa essa ideia também aqui de um boi pregando para os bezerros para falar sobre o consumo de carne, né? Porque o Marcelo Maluf é vegano. Então é bem interessante, assim, é um contozinho que tem no Kindle. Eu comprei na época que ele lançou, eu li. E eu acho que nesses 3 casos, nenhum deles quis se aprofundar em como aconteciam as coisas, como é essa dinâmica da sociedade rural, quando a gente tem como protagonistas os animais. Nem eles queriam explicar muita coisa. Mas é interessante como essa transferência de uma realidade humana para uma realidade animal fazem coisas que são absurdas pra gente também parecerem ainda mais absurdas. Uma coisa legal dessa edição da Civilização Brasileira, apesar de ser uma edição antiga, ela ainda, acho que ainda dá pra encontrar em sebos e tal. Ela tem alguns mapas, ela tem algumas questões gráficas, tem uma hora que se fala de um jornal e tem as páginas do jornal aqui dentro e você pode ler o que tá escrito do jornal. Eu acho que é uma edição bem bacana, assim, apesar de ser antiga.
E a minha aqui que está caindo aos pedaços, ó, descolada e tudo mais. Tive que reler com bastante cuidado. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro é que, assim, recentemente eu estava até conversando com uma amiga minha, a Tati, ela tem um Instagram literário que é o @nacontracapa. Sigam ela lá que ela é muito massa. E ela tá fazendo história na USP agora. E ela tava me falando que ela tava estudando sobre a censura. E ela descobriu que o maior motivo dado para censurar obras não era ideologia política, mas sim uma questão erótica, né? É claro que em alguns momentos esse erotismo era real, esse era o problema, segundo a sociedade, né? Os bons costumes da família tradicional brasileira. Mas é claro que em alguns outros casos, se você tem um livro comunista que tem cenas eróticas, é mais fácil você mascarar dizendo que é o erotismo que você está censurando, porque é mais fácil de atingir um público maior de conservadores, né? E é muito interessante porque aqui existem muitas cenas muito claras, muito explícitas de sexo, porque o mote aqui é que tem um boi que é o Juvenal que vai então mudar o esquema como é tratada a fazenda para que ela seja mais produtiva. E aí ele escolhe o Abá, que é um dos bois lá, que é o garanhão mais fértil e tudo mais, para poder deixar as vacas prenhas, né? E aí tem cenas em que ele descreve, por exemplo, o sexo dele com a mulher que ele ama, que é a Aurora, né? A mulher. Eu vou fazer isso o tempo todo, porque é impossível ficar trocando o tempo todo. E é muito claro, então ele diz assim, ó. Quando vi aquela mulher, que era uma catedral, mergulhei de cabeça em sua vagina gótica. Amei-a, amassei-a feito um condenado, sendo ela minha viúva. Dobrei e desdobrei a Aurora em 64 poses diferentes. Perdi a conta das pernas que tínhamos, quantas línguas, quantos delírios, quantas vezes morremos e que horas são. Nem vi por que porta ela saiu e entraram outras, e mais outras que eu adorei devotando as colunas de Aurora. Então é muito interessante que essa obra aqui, que tá em 74 ainda, ela consiga passar por esse crivo, né? A gente tá ali no final dos primeiros 10 anos de ditadura, então passa por essa questão, acho que a própria cara, né, de fazenda, de rural, acaba até afastando essa ideia. Eu não sei, não consigo dizer em que fase dessa ditadura militar o Chico Buarque já era considerado um subversivo, né? Mas eu achei interessante esse comentário sobre esse passar pela censura, porque sempre rende muitas histórias boas, como das meninas da Lígia Fagundes Telias, né? Eu gosto muito que um dos temas principais aqui seja a questão da fertilização, né, dessas mulheres, dessas vacas, porque quando a gente para pra pensar, né, a gente reproduz o gado para abate, mas o que é do mundo capitalista sem a produção de novos funcionários, de mão de obra e de criação de mercado, né? Então, o quanto não é importante a reprodução humana para a manutenção desse sistema que é insustentável, exatamente porque precisa estar sempre em crescimento. Então, eu acho muito legal esse enfoque principal. Acho muito legal como ele coloca aqui as vacas como pessoas muito decididas, como pessoas que reivindicam e não se aquietam, né? Eu acho que isso, principalmente para a época, não é uma coisa tão comum. Na ditadura militar você tem história de mulheres grandes militantes, mas elas eram muito subestimadas. Inclusive por isso a escolha de usar mulheres era muito comum, porque os próprios militares deixavam passar mulheres sem revista ou achavam que eram inofensivas de alguma forma por serem mulheres apenas, né? E aí a gente tem esses grandes nomes, como Olga Benário e tudo mais, que fica parecendo que existia uma igualdade quando não é bem assim. Aqui essas vacas, elas reivindicam várias coisas, reivindicam ver os filhos, elas reivindicam quando elas encontram o Aba, no final elas xingam ele por ter se vendido pro sistema. Então é bem legal. É bem interessante também porque o Chico Buarque coloca uma situação aqui em que elas estão confinadas para manutenção da pureza, e aí o Juvenal acaba sendo meio furado pelo aspecto da normatividade, porque ele acha que todas ali são heterossexuais, então estando só mulheres, elas não vão ter chance de ter uma atividade sexual, e aí, quando ele chega, elas estão entre si se beijando e tudo mais. Eu achei muito legal o Chico Buarque fazer esse breve comentário sobre a heteronormatividade. Eu não sei nem se foi tão de propósito, mas eu gostei bastante. E aí tem uma página aqui em específico, no meio dessa bagunça toda, que ela vai, pra mim, ela
tem duas partes dela aqui, assim, que mostram muitas coisas da ditadura militar. Então é bem legal porque, assim, esse romance também, ele é um romance híbrido. Então algumas partes é contado realmente como romance, outras com entrada de diário. E ele é contado por diversos dos personagens. Então tem uma parte aqui na página 48 que diz assim: é engolindo os problemas domésticos que vou, como todas as vacas ao cabeleireiro, a ginástica sueca, a massagem anti-celulite, a análise de grupo e ao tobogã. Cumpro o programa completo, senão lá vem Juvenal dizer que estou velha, egoísta, ranzinza, reacionária e o assunto acaba em Fazenda Modelo. Vem dizer que estou parada no tempo e que negar o desenvolvimento é negar a realidade. Essa questão do desenvolvimento é muito interessante porque o desenvolvimento é muito subjetivo, né? Quando a gente faz um paralelo com a ditadura militar e a gente pensa em toda a questão do milagre econômico, quantas estradas foram feitas, quantas coisas foram construídas, todo aquele esquema político de obras que são feitas para a população enxergar o dinheiro que é gasto nos impostos, sendo que é aí que existem os maiores desvios e são mudanças completamente, eu não vou dizer supérfluas, mas não são estruturantes, né? Não é educação, não é saúde, não é alimentação, é uma ponte, é uma estátua, é uma estrada que não leva a lugar nenhum, como acabou sendo Transamazônica. Então é para encher os olhos da população e não pro seu bem, mas que é algo que até hoje a gente escuta dessa galera doida que quer a volta da ditadura militar, que nossa, mas na época de tal pessoa tinha estrada, tinha isso, tinha aquilo. E é uma questão de prioridade, é uma questão de entender que isso é uma manipulação, não do eleitorado, porque eles não votavam, mas uma manipulação da aprovação pública. Porque ainda que a gente pense que é uma ditadura, se toda a população se revoltasse, a ditadura cai. O que acontece é que esse despertar para uma negativa, para uma crítica, ele não é tão automático para todo mundo. As pessoas demoram a perceber que estão presas. Na própria página 48 continua assim: ao que acrescenta o tal de Kirill, os incomodados que se retirem. E aí eu não preciso nem dizer, né, que é a própria Brasil ame ou deixe, ou seja, aqui não há democracia, aqui não se conversa, aqui não se discute, aqui a sua opinião não importa. Se você não quer como eu faço, vai embora. E aí, para completar a terceira parte aqui na página seguinte, a Ariadna era uma que também não andava satisfeita. Era contra as coisas, só que em vez de se conter, reclamava o troco e vomitava na roda gigante. Pois ontem a junta médica resolveu examinar o seu caso. O tal Camorra, assim que lhe perscrutou o abdômen com o estetoscópio, fez uma cara nada boa. Alertou os colegas e todos concordaram com a cara ruim. Suspeitavam-se que a Ariadna estivesse utilizando indevidamente seu cordão umbilical, cuja exclusiva função, como se sabe, é alimentar a criança no útero. Mas suspeitava-se que a Ariadna, através desse cordão, estivesse passando mensagens negativas, perniciosas, infecciosas, capazes de desencaminhar a criança desde feto. Impressões deturpadas do nosso mundo exterior e, portanto, informações contrárias ao interesse geral, conforme o boletim oficial da junta médica. Ontem, a Ariadna não voltou para o ônibus, permaneceu no laboratório de observação. Acho que essa das três é a mais explícita, assim, né? Não fosse uma vaca, você saberia claramente do que ela tá falando. E mesmo sendo uma vaca, você consegue retirar desse texto essa crítica à ditadura militar, à censura. Aqui eu penso principalmente na censura das escolas. E eu acho que é isso que eu acho mais genial desse livro, né? Que ele seja tão explícito e ao mesmo tempo tenha passado por uma censura. Aqui a minha edição é a 5ª edição do livro, então não foi uma primeira edição e depois aconteceu alguma coisa. Ele se manteve rodando, ainda que a gente ouça falar muito pouco dessa obra. Porque quando você para pra pensar, eu acho que acaba tendo a mesma coisa que a Roda Viva. O valor literário dela pode ser bem baixo, porque ele não é muito articulado, ele não tem grandes e belas metáforas e passagens bonitas. Mas é um livro que diverte a gente de uma forma crítica, sabe? Que na época tinha ainda mais valor histórico. E quando eu falo a questão de transpor as coisas de um lado para o outro, acho que como vegetariana isso acaba sendo um pouco mais forte para mim, porque a gente tem a questão do estupro, né? Na ditadura militar. E aqui existe uma parte em que as mulheres não querem mais ser fecundadas e eles então retiram o esperma do abá e eles vão injetar nelas, né? Sem que haja cópula. Mas esse tipo de ação, todos os militantes, né, do movimento em prol dos animais, é contrário, né? Porque é invasivo,
é contra a vontade daquele animal, é incluir na vida desse animal algo que não é natural, que não é orgânico. E então, pra mim, isso foi tão forte, assim. Quem assistiu Okja, por exemplo, tem cenas assim, eu acho que é um filme que passa muito bem essa sensação. Acho que talvez mesmo pra quem não coma, para quem coma carne, né? Na época eu vi muita gente que comia carne falando do filme. Acho que o Bong Joon-ho não fez sucesso só no Parasita, já fazia desde Okja. Mas é essa sensação de estupro e de violação, né? E eu acho interessante como o Chico Buarque consegue, tanto quando ele coloca a questão da vaca, talvez ele suavize, porque o ser humano acha que tudo bem estuprar um animal ou matar um animal. Mas algumas coisas, quando ele traz para a questão do boi e da vaca, parecem ainda mais agressivas, né? Porque um boi quer conseguir ganhar um campeonato, porque um boi quer um prêmio, porque um boi quer ser a fazenda mais eficaz da região. E essas são todas as perguntas que a gente poderia fazer para nós mesmos. Porque um boi precisa, porque um homem precisa, o que essa sede de poder leva ele a. Tem uma parte que o Juvenal aqui fala que a única coisa que não se aproveita do boi é o berro. E é por isso que na Fazenda Modelo ensinamos eles a não berrarem. Então é desesperador, né? Censura total, a fim da manifestação, da livre manifestação de opinião. E é muito interessante porque tem um cidadão aqui, o Adão. Ele é o famoso, família tradicional brasileira, trabalhador de fábrica, né? Sofrida, história sofrida. E aí o pessoal, os antigos sindicalistas vão conversar com ele e ele não quer entrar na greve, ele continua trabalhando ali, ele pede favores pro patrão, ele diz que o patrão admira ele porque ele também é um homem bom, ele também veio de uma família pobre, ele nunca atrasa o pagamento. E esse homem tem 7 filhos, a mulher dele tá grávida, ele parcelou a casa e começa tudo muito bem enquanto ele vai renegando esses homens. É claro que esses sindicalistas acabam na rua, acabam presos, acabam em várias situações ruins, mas no final das contas, o Adão tá numa casa que ele se matou pra pagar e por causa da prefeitura tá com problema de saneamento, a mulher dele acaba morta. Isso não é spoiler, porque não é tão principal na história assim. E ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que foi, ele não sabe se foi uma questão médica, se foi uma questão de higiene. E ele começa a ter essa derrocada, né? E é interessante porque antes ele fala de um outro boi. Ele fala, tal boi, eu não sei o que há com a mulher dele, que todo filho nasce morto. E quando a gente pergunta pra ele o que acontece, ele diz sempre, porque a mortandade infantil. E ele se vale de números pra desculpar a mulher. E a gente vê a falta de consciência de classe que existe quando você culpa biologicamente um ser vivo por algo que é um problema coletivo de saúde, né? De higiene básica, né? Que é o saneamento básico. E esses bois acabam até dizendo pro Adão, te falta consciência de classe. Ele fala, não, eu tenho consciência de classe, eu tenho 7 filhos, eu pago o meu aluguel e tudo mais, eu pago a prestação da casa própria. E aí eles dizem, mas a consciência de classe tem que sair da sua casa. Consciência de classe envolve a todos nós. E ele não consegue atingir isso. Acho bem interessante porque nesse ponto aí o Chico Buarque dá uma voltadinha no Gota d'Água para falar dessa movimentação das periferias, né? Que eu acho que tem o seu ápice, sim, no Gota d'Água. Que o Fazenda Modelo entra nesses livros que, para mim, são bons por uma importância histórica, por serem do Chico Buarque, mas que não são livros que eu indicaria super para alguém ou que eu acho que tem um valor literário e estético, né? A estética dele, eu acho que ele não alcança a política, mas nesse caso eu acho que tudo bem. Bom, pessoal, acho que é isso, eu falei bastante aqui. O próximo livro que nós vamos ler, então, é O Estorvo, do Chico Buarque. Este é um dos poucos, pra mim, que também não é releitura, então eu estou bastante ansiosa. Quem quiser ler com a gente é só ler aí nessas próximas 2 semanas, porque sai vídeo terça sim, terça não. Então, 2 semaninhas aí pra fazer a leitura. Os livros do Chico, com exceção do Irmão Alemão, são todos bem curtinhos, então acho que a gente vai conseguir seguir esse cronograma sem grandes problemas. E eu recomendo muitíssimo que se leia também A Revolução dos Bichos antes da Fazenda Modelo. Eu acho que tem um diálogo bem interessante e que vale muito a pena.
É isso, espero que tenham gostado dessa resenha. Não esqueçam de ver o vídeo do Nicolas depois de ver esse aqui. Um beijo e até a próxima.